Ô glória, graça e paz, igreja. Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Estamos abastecidos, transbordando, porque quem estava aqui nesse domingo sabe, né, queridos, como que foi maravilhoso, poderoso, e como que a nossa fé realmente se renova ao ouvir essa palavra da volta de Jesus. E já já nós estaremos voltando para casa. Fomos comprados e o Senhor Jesus Cristo disse que o nosso descanso não é aqui, que Ele foi e foi para quê? Para nos preparar um lugar, e quando chegar os tempos determinados, o Senhor volta para quê? Para nos levar juntamente com Ele. Não está escrito dessa forma? Então essa é a nossa divina esperança. Eu acredito que a fé e o conhecimento da fé é o que torna realmente a vida do cristão inabalável. Por quê? Porque as religiões, algumas ensinam: morreu, fedeu, acabou. Alguns dizem, olha, purgatório. Alguns dizem, olha, reencarnação, porque se você não for uma pessoa boa, você precisa aperfeiçoar o espírito num retorno aqui, e aí você pode, né, nascer de uma forma que você vai, ou viver de uma forma que você vai ter que pagar por aquilo que você fez numa vida anterior. Irmãos, é cada doutrina de demônio que existe por aí hoje em dia. Só que a fé nos diz o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz assim: por isso Deus encerrou todas as coisas debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós confiamos em Deus com uma crença total em Cristo Jesus e no seu sacrifício, nós então recebemos a fé pura para acreditar que os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus. E agora a vida que temos, vivemos na fé do Filho de Deus. Que prazer é esse? Que glória é essa de receber gratuitamente, mediante a fé, a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando nós assumimos a nossa responsabilidade de crer, colocando a nossa fé literalmente em Cristo Jesus, exercendo o arrependimento que Ele nos ordenou, a fé que Ele nos ordenou, oh glória, cumprimos os seus mandamentos, o recebemos e cumprimos os seus mandamentos. E a Bíblia diz, oh glória, que o nosso nome então está onde? No livro da vida. Quando o nome de alguém é registrado no livro da vida, a Bíblia fala assim: existe festa no céu por um pecador que se arrepende. Então você não tem mais karma nenhum para pagar, preço nenhum em relação ao pecado para pagar. Diga assim comigo: já foi pago na cruz do Calvário. Oh glória! Agora é claro, estamos andando e caminhando para edificar cada vez mais a nossa fé, com tribulações. Se todos vocês observaram as palavras pregadas aqui no domingo, com tribulações estamos recebendo a promessa, aleluia. Tem gente aqui que tem algumas tribulações que você enfrenta no dia a dia, tem ou não tem, irmãos? E louvado seja Deus pela tribulação, porque a Bíblia diz que a tribulação produz em nós a perseverança. Aleluia, glória a Deus. E eu quero pregar a palavra do Senhor, e eu penso em nome do Senhor Jesus de dar uma continuidade naquilo que eu estava dizendo na terça-feira passada sobre a vida de Daniel. E eu gostaria de ler com vocês nessa abertura o livro de 2 Pedro capítulo 1. Coloca na tela, por favor, aquela
aquela versão que é a NBV, Nova Bíblia Viva. Eu gosto muito dessa versão também. Ô, glória a Deus. Você está em Lá maior aí, você falou? Queremos o teu nome engrandecer. Quem conhece esse louvor? E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, glória, aleluia. Amém, igreja? Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, a todos vocês, que por meio da justiça de nosso Deus, diga comigo, justiça, diga assim, aceitos por Deus. Oh, glória! Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam a fé, que é preciosa como a nossa. Quem aqui recebeu fé? Que a graça e a paz aumentem cada vez mais, pelo grande conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Volta o versículo, eu gostaria de meditar parte por parte nessa introdução. Pode colocar o versículo 2. Eu quero que vocês reparem bem, porque nós estamos indo para o céu, nós vamos ser arrebatados, e nós vamos encontrar com Jesus Cristo nas nuvens. Amém? Você crê nisso? Esse glória a Deus, eu não sei não. Você crê nisso? Aleluia! Oh, glória! Sabe, irmãos, a gente para espirituais a gente fala algumas coisas que a gente pratica. Por exemplo, normalmente segunda, terça e quarta eu estou levantando alguns jejuns diante dos propósitos que eu tenho com Deus, tanto para a vida pessoal como para a vida ministerial. Então não é pecado eu falar que eu estou jejuando. A Bíblia fala que, né, o profeta Elias jejuou, a Bíblia fala que Moisés jejuou, a Bíblia fala que Jesus jejuou, está escrito. Só que não é para ficar se gabando daquilo que a gente faz. Não é, o propósito não é esse. E o pastor jejuar, o irmão A, B ou C jejum. Não é isso. O jejum, ele é uma humilhação nossa diante de Deus, para nos aproximarmos cada vez mais de Deus, crucificando a nossa carne. Agora preste atenção. Eu tenho jejuado, só que lá quando a gente jejuava no comecinho da conversão, o jejum ele era um peso. Ai meu Deus, é uma luta jejuar. Ai meu Deus, é não sei lá o que, sabe? Parece que a gente meio que a gente santifica o jejum. Tipo assim, a gente coloca o jejum num patamar de tão grande sofrimento que parece uma penitência. O jejum ele até pode ser sofrido, mas eu lembro que segunda-feira ontem, tanto à noite como pela manhã, eu já consagrando o meu jejum, eu estava feliz e alegre. Eu falava, Deus, muito obrigado pelo conhecimento da sua palavra e pela oportunidade de estar vivo e de levantar para o Senhor um jejum, uma consagração. E aliás, meu Deus, aquela palavra de ontem que veio lembrando aquilo que nós já temos como conhecimento, aquela palavra nos levantou de tal forma. Que santa ceia poderosa, que santa ceia maravilhosa. Deus, obrigado por me lembrar que o que eu faço aqui, oh aleluia, vai me abençoar. O Senhor vai se agradar de mim, porque o Senhor já me santificou no seu sangue. Eu não vou jejuar para poder te agradar mais ou não. Eu só quero jejuar para estar cada vez mais perto da sua presença, e estar mais preparado e aumentar cada vez mais aquilo que o Senhor tem na minha vida. Eu não estou comprando o seu amor, porque isso é impossível. É impossível comprar o amor de Deus. Quantos estão entendendo isso? Eu não tenho medo ou insegurança para dizer isso. Olha, estamos em jejum, estamos jejuando, estamos orando. Não, isso já é a prática da nossa fé. Porque quanto mais eu entendo a palavra de Deus e mais eu pratico aquilo que está nas ordenanças sagradas, eu sei que isso me aproxima cada vez mais de Deus, aumenta a minha fé, alicerça a minha fé, e eu fico feliz em estar mais perto de Deus. Ou não? Irmão, é para acabar, né? Tipo, eu tô jejuando. Não, misericórdia, não dá.
É tipo, oh glória, uma oportunidade essa semana para orar, uma oportunidade essa semana para ensaiar, uma oportunidade essa semana para se preparar para os próximos cultos, uma oportunidade essa semana para trabalhar, aleluia, para exercer minhas funções ministeriais, uma oportunidade essa semana para me dar bem no meu relacionamento, uma oportunidade essa semana para observar e olhar para minha filha e ver do que ela precisa, aleluia! Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês observassem que a graça e a paz aumentem cada vez mais. Tem gente que na prova desanima, e tem gente que na bonança desanima. Você sabia disso? Tem gente que não se desvia ou não desanima porque está passando na prova. Tem vezes que a prova ela te aproxima de Deus, e na verdade a prova ela vem mesmo para te aproximar de Deus. Mas tem gente que se afasta de Deus porque ficou na bonança, a bênção chegou, sabe? A dificuldade foi embora, e agora a pessoa parece que desanima e passa o tempo. Irmão, por que você esfriou aí, pastor? Nem sei. Só que o mandamento é o quê? Para diminuir ou para aumentar? É para você receber mais graça, sim ou não? Graça e paz, não é verdade? Agora diga comigo, vamos só lembrar, eu gosto muito de lembrar essas coisas. Graça é muito mais do que o favor imerecido. Porque graça, ela sempre aparece em bis na Bíblia, né? Em 2, é o número de continuidade. É graça, fé e glória. Então graça multiplicada, graça aumentada é... Uma vez você não era salvo, então a graça que você não merecia, você recebeu para adquirir a salvação. Agora, estando na salvação, você recebe maior graça para continuar. Romanos capítulo 5 diz assim: se Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, como é que nós não vamos reinar em vida por Ele, haja vista que Ele ressuscitou para a nossa justificação? Como Ele não nos dará também juntamente com Ele todas as coisas? Agora, muito mais, Ele em vida, nos dará aquilo que a gente precisa. Se Ele na morte nos agraciou, muito mais na sua ressurreição vai nos agraciar. Amém? Então, se Ele morreu por você e ressuscitou por você, quanto mais agora Ele estando vivo trabalhará em nosso favor. A graça é aquilo que você não tinha e agora passa a ter. A porta fechada, você precisa dar graça para ela ser aberta. Se não me falha a memória, ou quinto ou ainda domingo, o pastor Cirino pregando, ele citou Davi. Eu lembro que eu falei alguma coisa de oferta, falei de Davi, e num complemento da mensagem, ele dizia sobre Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus, uma hora ele pecou o pecado do orgulho, achando que pelos números do seu exército, ele estava ganhando as batalhas, vencendo as guerras, ele estava se achando, e de repente veio mesmo uma praga, veio uma doença, uma enfermidade, aí começou a morrer muita gente, e ele vai para a oração, vai para o culto, procura os sacerdotes, e aí é revelado, palavra revelada, aí ele ficou sabendo que era por conta do pecado do orgulho. Aí nasce aquele texto: olha, eu não darei a Deus algo que não me custe nada e tal. E ele vai para a oração, vai para o sacrifício. Aí, o complemento do pastor Cirino, ele dizia assim: olha só, por mais que ele era rei, por mais que ele era poderoso, por mais que ele era ungido, ele não conseguiu paralisar um problema que era lá no espírito, era espiritual. Não era através da inteligência, não era através do dinheiro, não era através da capacidade intelectual dele. Ele era muito sábio. Mas a única maneira que fez cessar o mal foi a graça de Deus sobre ele. Por isso que o texto diz: graça multiplicada, graça aumentada. O que Davi não podia, a graça vinha e o fortalecia. E a graça vem, oh aleluia, quando nós nos humilhamos perante a potente mão de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos
humildes. Lembra desse versículo? Tanto em 1 Pedro capítulo 5, como em Tiago capítulo 4. Olha, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então não há nada de sabedoria humana, ou de intelecto humano, ou de preparação humana, que vai fazer com que o favor de Deus atinja uma pessoa. Não! O que atinge, ou o que faz o favor de Deus atingir a vida de uma pessoa, é a graça, ou a sua humilhação diante de Deus, que vai fazer com que Deus venha e te favoreça. Então, em nome de Jesus, que a graça nos seja multiplicada. Quem precisa da graça de Deus aí? E a Bíblia está nos dizendo, volta lá, oh glória, volta lá em 2 Pedro capítulo 1, isso, versículo 2. Então a graça é esse favor que sempre está em atividade, em multiplicação, quando nós nos empenhamos em estar continuamente debaixo da potente mão de Deus. A arrogância, a falta da humildade quebra esse padrão e faz você ser um soberbo. Aí Deus te resiste, você não pode ser abençoado enquanto não se humilhar na presença de Deus. Então que a graça nos seja multiplicada para isso também, em nome de Jesus. E a paz aumentem cada vez mais. Paz no hebraico, paz no grego é shalom. Diga comigo, diga shalom. Agora vamos ver se vocês lembram disso. Nada quebrado, nada faltando, espiritualmente inteiro, materialmente inteiro, tudo trabalhando e funcionando no seu potencial máximo. Difícil decorar, né? Uma hora eu escrevo aqui e a gente anota. Ou agora na escola bíblica, nos estudos eu deixo escrito e depois vocês ficam com as apostilas. Louvado seja Deus. Então paz é shalom. Então aumentando cada vez mais. Imagina isso. Você consertando tudo, nada quebrado, nada faltando, espiritualmente inteiro, materialmente inteiro, tudo trabalhando e funcionando no seu potencial máximo. Diga glória a Deus. Fala, eu quero isso. Aleluia, eu também quero, aleluia. Olha só, como é que a gente aumenta isso cada vez mais? Através do quê? Do grande conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. A paz e a graça não podem ser aumentadas e nem multiplicadas no TikTok, no Netflix, Instagram, Facebook, Kawaii. A graça só pode ser aumentada e multiplicada com palavra, oração, devoção, humildade. Quem está entendendo essa palavra, igreja? Continua, por favor. Então é para aumentar essas coisas, porque à medida que vocês o conhecerem melhor, Ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viverem uma vida cheia de piedade. Meu Deus, não é forte isso, igreja? Ele nos chamou para sermos participantes da sua própria glória e virtude. Por esse mesmo grandioso poder, Ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas, para nos salvar da imoralidade e dos desejos deste mundo, e fazer-nos participantes da natureza divina. Esses dois textos, talvez a gente ficaria aqui umas 2 horas só falando desses dois textos para edificar a nossa fé. Você imagina que privilégio é esse? Volta esses 2 versículos, por favor. Porque à medida que vocês o conhecerem melhor, Ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viverem uma vida cheia de piedade. Ele nos chamou a sermos participantes da sua própria glória e virtude. Eu não sei se você se lembra. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, a Bíblia diz em João, a partir do capítulo 5 em diante, que quando nós perdemos a imagem de Deus em Adão, o Espírito Santo foi embora. Foi embora em Gênesis capítulo 6. Agora veio Jesus Cristo.
na nossa imagem, na nossa semelhança. Por quê? Porque nós perdemos a imagem de Deus. Então ele veio na nossa imagem, na nossa semelhança, para pagarmos o preço que nós não conseguiríamos pagar, para que ao ressuscitar dos mortos, ele garantisse também, tanto a nossa ressurreição, quanto a nossa transformação. Significa que receberemos um corpo igual ao de Cristo, incorruptível. E receberemos a graça de sermos como Ele. Andaremos sobre as águas, acalmaremos tempestades, brincaremos com o leão, com o urso, voaremos, poderemos no futuro desaparecer desse lugar e aparecer em outro. Posso abrir Bíblia e mostrar tudo ou não precisa? Todo mundo lembra desses textos? Lembra quando Filipe foi trasladado de um lugar para outro? Lembra que até a sombra de Pedro curava? Lembra que João estava na ilha de Patmos e foi arrebatado ao primeiro céu, depois ao segundo e depois ao terceiro? Lembra que essa é a promessa? Então, nesses dois textos, a gente poderia ficar estudando isso aqui para edificar a nossa fé, amém? Quanto mais eu passo a conhecer a fé que me foi dada, quanto mais eu passo a conhecer esse Deus maravilhoso e conhecer o Jesus maravilhoso, o seu Filho amado, aleluia, mais o seu poder vai entrar em ação na minha fé, mais o seu poder vai entrar na minha convicção de vida. Pode aplaudir ao Senhor, queridos. Aí tem uma coisa que as pessoas perguntam assim: por que vocês não se desviam? Tanta gente cai para lá, cai para cá, por que vocês permanecem? Não é que a gente não erra, queridos, não é que a gente não falha, temos os nossos erros e falhas, mas por que a gente nunca desiste? Porque quanto mais o conhecemos, mais o amamos. E quem ama, corrige, quem ama permanece, quem ama cuida, quem ama se arrepende, quem ama volta. Eita glória! Eu não sei para vocês, mas isso aqui para mim é tão gostoso. É bom essas coisas, não é? A gente lembrar dessas coisas. Oh glória, versículo 3. Porque à medida que vocês o conhecerem melhor, Ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo o quanto vocês necessitam para viverem uma vida cheia de piedade. Ele nos chamou a sermos participantes da sua própria glória e virtude. Irmãos, nós seremos transformados. Deixa eu mostrar isso para vocês. Abra lá em 1 Coríntios 15. Que versículo, Leandro? Tá brincando. Você não vai lembrar assim de cabeça. Você pode até me dizer: pastor, eu já li, já participei, já ouvi. Coloca o 45, por favor. 1 Coríntios 15, 45. Vamos mostrar aqui, a gente vai ser transformado. As escrituras nos dizem que o primeiro homem, Adão, recebeu um corpo humano natural, mas o último Adão é mais do que isso, pois ele é espírito vivificante. Quem é o último Adão? Isso. Só 2 foram criados pelas próprias mãos de Deus. O restante é descendência. Adão foi criado pela própria mão de Deus. O restante é descendência de Adão. Espermatozoide, ventre da mulher, descendência. É assim que a gente nasceu, é ou não é? Mas Adão não nasceu desse jeito. Adão nasceu do poder de Deus. Agora, Jesus Cristo também não nasceu do espermatozoide de José. Não, Jesus Cristo não. A Bíblia diz assim que foi o Espírito Santo que colocou a semente da vida eterna no ventre daquela mulher. Então, segundo Adão, espírito vivificante. Amém? Então, os 2 únicos criados ali pelas mãos de Deus. Jesus Cristo já coexistia com Deus, mas Ele é quem cria Adão. Agora Ele se permite, como está escrito, né? Que tenhamos o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que Jesus Cristo, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, ou seja, se transformou numa semente de vida para vir e nascer, mesmo sendo Deus, fez isso. Então Deus fez essa obra e Cristo veio. Então Ele é o segundo Adão, o espírito vivificante. Mais do que isso, olha só agora,
Então o primeiro Adão é humano, caiu, infelizmente. Aí agora veio Jesus Cristo na nossa imagem terrena. Olha lá, nós temos primeiramente estes corpos humanos. E mais tarde Deus nos dará corpos. Você crê nessa promessa? Vamos voar! Oh glória! O primeiro homem foi feito do pó da terra, mas o segundo homem veio dos céus. Todo ser humano tem um corpo terreno, mas todos quantos passam a pertencer a Cristo terão um corpo celestial. Oh glória! Aleluia! Continua. Tal como cada um de nós tem agora um corpo igual ao de Adão, assim também algum dia teremos um corpo igual ao de Cristo. Jesus Cristo ressuscitou. As portas da sala estavam fechadas, os discípulos estavam trancados lá dentro com medo. A Bíblia diz que simplesmente Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz seja convosco. Quando nós reinarmos com Cristo, na glória, já reinamos aqui por fé, e por isso que recebemos milagres, portas abertas, por isso que nós vencemos, já reinamos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora veja que no dia da transformação, receberemos toda a plenitude do reino celestial, receberemos toda a plenitude do Espírito Santo, como o próprio Cristo recebeu. Esta é a promessa, e é por isso que a gente não desiste. É por isso que para nós, irmãos, para nós e para ninguém, tá? Não tem reencarnação, não tem morreu, fedeu, acabou. Não. Tem, está nos dado o direito de viver e morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Agora, aquele que já foi julgado em Cristo, aleluia, já foi sepultado com Ele na morte e também ressuscitado com Ele por sua ressurreição. Não tem mais julgamento para a igreja, apenas tribunal de Cristo. Olha só que coisa gloriosa. Amém? Vamos continuar. Mas, olha agora. Digo-lhes isto, meus irmãos: um corpo terreno feito de carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Estes nossos corpos mortais não podem herdar o que é imortal. Eis que eu lhes estou contando este segredo maravilhoso. Nem todos morreremos, porém todos seremos o quê? Transformados. Tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta. Porque virá do céu um toque de trombeta, e todos os que já morreram, de repente, ressuscitarão com novos corpos que jamais morrerão, e todos nós seremos transformados. Oh, aleluia! Porque os nossos corpos terrenos, os que temos agora e que são mortais, precisam ser transformados em corpos imortais, que não podem morrer. Assim, quando o que é corruptível se revestir do que é incorruptível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então finalmente se tornará verdadeira esta escritura: a morte foi tragada na vitória. Aleluia! Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão que causa a morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Como agradecemos a Deus por tudo isso? É Ele quem nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Lembra? Volta para 1 Pedro. Aliás, desculpa, 2 Pedro capítulo 1. Versículo onde nós paramos? 5, não lembro agora. Então perceba. Vamos, mais um. Mais um. Muito bem. Então ele nos vai fazer participar da sua natureza divina. Não desista da sua fé. O que você passa hoje para provar a sua vida, provar a sua fé, a Bíblia fala assim que
tribulações de agora produzem um peso eterno de glória. As tribulações de agora produzem um peso eterno de glória. Se você vence aqui, a promessa é essa aqui, ó. Eu vou receber um corpo igualzinho ao de Jesus Cristo na eternidade. Amém? Glória a Deus. Continua. Por isso vocês precisam, agora vem os métodos, ou vem os mandamentos. Agora vem o que nós precisamos fazer para nunca tropeçar. Amém? Precisamos fazer isso aqui agora. Fazer, entenda isso, nunca se esqueça disso. Fazer. Por isso vocês precisam acrescentar à sua fé a virtude, ou seja, o poder na fé. O poder de acreditar e nunca desistir. Acrescentar à sua fé a virtude. Virtude é poder. Você tem fé, mas anda sem poder. Deus está dizendo assim: você tem que melhorar a tua fé, você tem que melhorar a qualidade da tua fé. Uma hora você fala que está bem, outra hora você fala que você está mal. Uma hora você fala que você está de pé e crê, outra hora você fala, não sei o que Deus quer de mim. Deus está dizendo, para com isso. Comece agora a motivar a sua fé sem desistir. Coloque na sua fé virtude, coloque na sua fé poder. Agora, junto com a fé e a virtude, você tem que colocar mais o quê? Conhecimento. Diga comigo, conhecimento. O povo perece porque mesmo falta de conhecimento. Queridos, pela glória de Deus, pela graça de Deus, inauguramos a nossa escola bíblica dominical. Pela graça de Deus, pregamos domingo, pregamos terça, pregamos quinta. Pela graça de Deus, pregamos aqui ontem, né? Estavam aqui as mulheres recebendo treinamento, recebendo estudo bíblico, através de um livro chamado Uma Vida com Propósitos. Então perceba que nós precisamos, junto com a nossa fé, junto com a virtude que Deus nos tem dado por fé, precisamos acrescentar conhecimento. Porque o conhecimento é que vai falar assim, olha, a minha fé precisa se alicerçar. Peraí, isso aqui está errado, não, isso aqui está certo, então eu vou pelo certo. Não, isso aqui eu não sei direito, então eu vou buscar conhecimento para entender o que é luz e o que é trevas. E nunca se esqueça daquele exemplo, que eu acho que é a máxima que eu dou quando eu estou ministrando. Satanás é ladrão, Satanás é imitador, Satanás é mentiroso. Satanás vai vir com conhecimento falso, muitas das vezes, para tentar abalar o conhecimento verdadeiro. Lembrem-se, só existe o falso porque existe um verdadeiro. Você não vai encontrar por aí uma nota falsa de R$25. Por que você não vai achar uma nota falsa de R$25? Porque a verdadeira não existe. Só pode existir o que é falso se existir o que é verdadeiro. Então Satanás quer fazer uma cópia falsa, algo que parece verdade, mas não é. 2 Coríntios, lá pelos capítulos 10, 11, vai dizer assim: não é novidade, gente, não é novidade essas coisas, porque o próprio Satanás até se transfigura em anjo de luz para tentar enganar os escolhidos. E não é novidade que até os seus ministros se tornem ministros de justiça. Então muita gente ruim, muita gente que vai para o inferno, muita liderança quer se passar por bonzinhos e muitas das vezes pregam a verdade, mas são corruptos. E tem ensinos que parece verdade e a gente tem que tomar muito cuidado. E como é que a gente se protege disso? Como é que a gente se protege disso? Quando você acrescenta à sua fé virtude e você, com fé e poder de Deus na sua vida, você vem buscar conhecimento. Aí o que vai acontecendo? Olha só agora. Ao conhecimento, o que você vai acrescentar? Ai, Jesus. Quem já viu ou quem já teve a própria experiência de não se dominar a si mesmo? Já aconteceu com muitos de nós, né? Ou talvez com todos nós. Você prometeu que nunca mais ia fazer tal coisa. Você prometeu que você nunca mais ia, sei lá. Pensa aí, só você pensar. Você pensou que a partir daquele momento você falou, não, eu vou andar assim, assim, assim. Beleza, na hora que viu você estava lá falhando, na hora que viu você estava lá tropeçando, você fala misericórdia, aí você vai clamar a Deus, você fica envergonhado, você não quer nem orar com vergonha, enfim, vira uma bagunça. E a Bíblia está dizendo, você está vendo a crescente? Graça sobre graça.
Você precisa da graça para a fé, você precisa da graça para a virtude, você precisa da graça, quer dizer, é com graça sobre graça, para recebermos plenitude. Coloca na tela rápido, por favor, João 1, versículo 16. Perceba que isso aqui é graça sobre graça, para chegar à virtude, ou para chegar à plenitude. Todos nós temos tirado proveito das ricas dádivas que Ele nos trouxe, dádiva sobre dádiva. Coloca na revista corrigida, por favor. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre... Como é que você recebe da plenitude? Com graça sobre... eu quero ser mais pleno, eu quero ter mais conhecimento. Senhor, eu quero domínio próprio na minha vida. Senhor, eu quero, em nome do Senhor Jesus, eu quero essas coisas. Senhor, eu sou tão falto disso, eu sou tão falto de sabedoria, eu sou tão falto de paciência. Uma coisa que eu não tenho. Esses dias os jovens aqui falou assim, entre eles, comigo junto: pastor, paciência para mim é igual dinheiro. O que tem a ver? É coisa que eu não tenho. Se eu não tiver enganado, foi a Sofia, né? Você estava junto, Tatá? Ou não? Não? Coisa que eu não tenho. Paciência para mim é igual dinheiro. O que tem a ver? Eu não sabia o que era isso. Bom, enfim. Mas nós podemos receber da sua plenitude, que jeito? Agora, como é que você alcança a graça? Na soberba? Como é que você alcança a graça? Fazendo do seu jeito? Não, você alcança a graça, queridos, em nome do Senhor Jesus, ali, como você acabou de ler comigo. Pode voltar lá para 2 Pedro capítulo 1. Põe na NBV de novo. E vamos lá para o texto. Então, como é que a gente recebe? A gente vai se tornando pleno. Todos nós recebemos da sua plenitude, com graça sobre graça. Nós começamos a ficar pleno quando aprendemos a buscar, quando não desistimos. Se você tropeçou, qual é a vontade de Deus para quem tropeça? Está lá escrito também. O justo, o que fala sobre o justo? O salvo. O salvo pode até cair, mas de todas elas ele se levantará. O justo cairá 7 vezes, mas Deus de todas as vezes o levantará. 7 é pleno, ou seja, você pode até ter caído e afundado mesmo, mas, aleluia, lá no íntimo do teu coração você fala: Deus, me ajuda. Pai, socorro. É igual Pedro afundando nas águas por causa do vento e das ondas bravias, mas ele gritou por socorro. Todo cristão que grita por socorro, aleluia, vem Jesus Cristo pegando na sua mão e tirando para cima, levantando para cima. E aí você precisa, eu preciso, nós precisamos, porque se não for pela graça, onde é que a gente vai parar? Efésios 2:8 tem um versículo maravilhoso: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se é dom de Deus, eu busco aonde? Se a graça e a fé é dom de Deus, eu busco aonde? Em Deus. Não tem outro caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, disse o Senhor Jesus. Não tem por onde eu correr, ou não tem outro caminho onde eu busco essas coisas. Amém? Glória a Deus. Semana passada eu só introduzi Neemias, né, missionária Ana Lúcia? De novo vai ficar só na introdução. Eu gosto dessas coisas porque a gente percebe o Espírito Santo guiando a gente por um caminho assim, ó. Aí você acha que você deveria pregar tal coisa, aí vem o Espírito Santo e fala: não, o que a minha igreja precisa, porque ela não é sua, é isso aqui. Amém? Olha só. Por isso vocês precisam acrescentar. Vamos lá, vamos continuar. Ao conhecimento, domínio próprio. Agora olha só, ao domínio próprio, a perseverança. Isso aqui é muito importante. A perseverança, ela é o contrário de desistir. A perseverança, ela está falando assim, ó: não desista. Não desista. Já recebeu fé? Recebeu graça? Está difícil? Não desista. Sabe, eu gosto muito de falar da minha mãe. Você já reparou que eu gosto muito de falar da minha mãe quando eu estou pregando?
A minha mãe, ela é um exemplo para mim. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Aí, eu já vi minha mãe cortar a luz lá de casa, na época que Deus estava podando eles, principalmente o meu pai, o pastor Celino. E ele já contou testemunho aqui, então não é novidade, né? Eu posso falar abertamente porque é testemunho. Então Deus estava tratando o que no coração dele? Orgulho. Tratando orgulho. Deus estava resistindo nele, enquanto ele não aprendesse a se humilhar na presença do Senhor. Até que ele mesmo falou: pai, seguinte, o senhor pode me bater, o senhor pode, sei lá, tirar tudo de mim, mas da tua presença eu não largo. E chorando e orando, da tua presença eu não largo, eu não vou te abandonar. A minha mãe, na prova, cantava, jejuava, orava. Na prova, eu via a minha mãe sempre feliz. Brincava de esconde-esconde com a gente na rua. Mamãe da rua, eu não sei como é que é as brincadeiras aqui. Bola queimada, bétia. Enfim, minha mãe brincava bastante, corria mais que nós. Dava raiva de perder para ela. Verdade. Verdade. Minha mãe era meio que atleta, sabe? Aí, um belo dia, eu lembro que... Eu não lembro se eu estava em casa ou se eu cheguei em casa, cheguei bem devagarzinho. E a minha intenção era dar um susto nela. A gente brincava bastante. Só que ela estava na pia, lavando louça e enxugando as lágrimas. Lavando louça e chorando. Lavando louça e orando baixinho. E a prova era grande. Esse texto está dizendo assim para nós: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio. Está conhecendo? Então começa a tomar vergonha na cara e confiar mais. Está conhecendo? Acorda e desperta para a vida. Vai ficar no desespero por causa do quê? Está conhecendo mais de Deus, mais do Senhor Jesus Cristo, mais da sua graça e paz que Ele tem acrescentado sobre você? Está conhecendo cada vez mais que Ele é na tua vida? Então para de graça e vai para o domínio próprio. Porque o domínio próprio, toda vez que você vai ultrapassar a linha que você não pode ultrapassar, vem a graça e fala: não! Acrescenta agora o domínio próprio. E a Bíblia diz assim: o exercício da vossa fé. Então significa o exercício do nosso domínio próprio, o exercício do nosso conhecimento, o exercício da prática da nossa fé, o exercício da prática da nossa virtude, o exercício do domínio próprio vai começar a te livrar de problema, vai começar a te livrar daquela maldição, vai começar a te livrar da tua boca grande. O exercício do domínio próprio começa a ampliar um passo a mais da graça, do favor, porque todos nós recebemos da sua plenitude, com graça sobre graça, com graça sobre graça, com graça sobre graça. E graça é favor. O que você não tinha, Deus te dá. O que você não conseguia, por causa da graça, agora você consegue. Se você não orava, a graça te fará orar. Se você não perdoava, a graça te fará perdoar. Se você odiava, a graça te fará se arrepender e abandonar o ódio, porque você agora está entendendo que o conhecimento aumentado e o exercício, a prática, a continuidade da perseverança, oh glória,
Daqui a pouco você está falando em línguas. Daqui a pouco tem anjos se revelando a você. Daqui a pouco uma visão aparece na sua frente. Daqui a pouco você tem um discernimento que antes você não tinha. Daqui a pouco o seu louvor, a sua adoração, aleluia, passará de um nível muito raso e entrará num nível mais profundo. E qualquer louvor sendo cantado aqui espiritualmente, louvado seja Deus, dos seus olhos correrão lágrimas, porque você vai dizer: quão grande é o meu Deus, maravilhoso é o meu Deus. Eu posso estar na prova, derramando lágrimas, mas eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto. Eu sei para onde eu vou. Pode estar difícil, mas você não desiste, porque você entende a palavra. Perseverança, perseverança, piedade. Tem um texto maravilhoso. Tem um texto maravilhoso que ele diz o seguinte. Tem pilha aí já? Amém. Aleluia. Perseverança, piedade. Grande é o mistério da piedade. Porque aquele que foi manifestado na carne, crido dos anjos, pregado aos gentios e recebido na glória. Piedade é amor fraternal. Piedade é o exercício da misericórdia para a vida alheia. Piedade não é só dó de ti mesmo. Piedade é amar não com o teu amor. Piedade é amar com o amor do Pai, com o amor do Filho, com o amor do Espírito Santo. Piedade é você estar no casamento, por exemplo, e você sabe que o teu cônjuge é raça ruim. Você sabe que o teu filho é raça ruim, tua filha é raça ruim. Piedade é muito mais do que amor de mãe, amor de mulher, amor de homem, amor de marido, tá entendendo? Piedade vai além, piedade vai um tanto além. Você sabe que você não aguenta o filho dos outros, não é? Você só aguenta o seu, porque é seu. Porque se é o outro, você não aguenta. E aliás, ninguém aguenta o teu filho, tá? A tua filha, ninguém aguenta, só você mesmo que aguenta. Deus te deu de brinde isso daí. Aleluia. Não tem outro que vai suportar igual você suporta. Isso é um dom de Deus. Só que a piedade é o seguinte: a piedade é você vê aquela raça ruim. Aí você faz que nem Jesus, analisa a história. Você fala: nossa, é desse jeito por causa daquilo, por conta daquilo, ah, tá, entendi. Como é que muda isso aqui? Não muda. Só a graça pode transformar alguém. A piedade é o amor de Cristo dentro de você que vai dizer assim: Senhor, eu não posso mudar a vida da minha esposa, ou do meu marido, ou dos meus filhos, e eu não posso mudar a vida nem do meu irmão, da minha irmã, da minha família. Eu não posso mudar a vida dessa pessoa que aparentemente eu já até chamei de raça ruim. Mas a piedade aperfeiçoada dentro da gente, Senhor, eu não posso fazer, mas o teu amor pode. Quando a gente começa a acrescentar isso, aqui o texto que eu disse, e é bem verdade que é grande o mistério da vida piedosa. Aquele que se tornou um ser humano, foi justificado no Espírito e visto dos anjos, proclamado entre as nações, ou seja, pregado entre os gentios, aceito com fé pelos homens em toda parte e recebido novamente na glória. Ou seja, ele não podia, ou aliás, não é que ele não podia, ele não precisava vir, mas o amor fez ele vir. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, cuspiram no rosto de Jesus. A Bíblia fala: arrancaram-lhe a barba, arrancaram a barba de Jesus, arrancaram seus cabelos.
chicotearam Jesus, paulada nele, ensanguentado em todo o tempo, desde o momento do começo do sofrimento até a crucificação. E ele olhava para cima e falava: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Diga comigo: piedade. E a perseverança, a piedade. Continua. A piedade, a amizade cristã. E a amizade cristã, o amor. Quem está entendendo que tudo isso é um crescimento? Vocês estão entendendo que isso é um crescimento? Um crescimento, um crescimento, um crescimento, um crescimento. Eu cheguei nessa cidade, só quem sabe disso é o pastor Celino e a pastora Celina. Talvez a Thaisa, não sei se eu comentei com a Thaisa. Eu falei assim: estamos indo para Cacilândia, um tempo novo. E eu falei assim: não quero atender casais. Não quero lidar com casais. Eu estou com raiva de tanta negligência. Eu estou com raiva de gente que escuta e não aprende nunca. Só que eu esqueci que eu tenho um Senhor. Eu esqueci que eu tenho um Pai espiritual, um Pai eterno, que quando eu pisei o pé aqui, dia 1º de julho, definitivamente para trabalhar e começar a preparar a nossa moradia, no primeiro dia que eu pisei aqui, um casal, eu olhei para cima e falei assim: tá tirando, hein, Senhor? Me perdoa, foi exatamente o que eu fiz. O Senhor só pode estar de brincadeira com a minha pessoa. Não é possível um negócio desse. Não vou. Foi desse jeito, sabe? Não vou. Sabe criança teimosa? Aí não teve escapatória. Tive que atender. Atendi com o coração duro ainda. Atendi amargurado, com raiva, escutando todas as ladainhas de todos os casais que a gente já conheceu na vida. De novo a mesma história. Sempre o orgulho. Sempre. Não muda. É um disco. Disco, como é que fala? Furado. É orgulho, irmãos. Se um não descer, ninguém desce. É impressionante. Mas até entender isso. Por isso, queridos, que o orgulho. Irmãos, o orgulho. Quem dera Jesus vir e acabar com o orgulho. Mas não é assim que acontece. A Bíblia nunca vai dizer assim. Não existe uma oração na Bíblia escrita assim: Senhor, quebra o meu orgulho. Não tem. Não tem. A gente até canta, né? Pedindo para Deus quebrar, para Deus nos ajudar. Mas quem quebra mesmo é a gente. Bom, enfim. Cheguei em casa, ali nos meus pais, e falei assim: o senhor não acredita? Ele falou: o quê? Eu falei para Deus que eu não queria isso. Eu falei para minha esposa que eu não queria isso. Eu não quero saber disso. Aí a primeira coisa que me aparece são casais. Não, mas não é possível. Mas eu estava orando e fui orar a Deus, perguntando por quê. E a única resposta que eu tive foi: você passou pelo que você passou para ser vida na vida de outros. Você foi curado de lugares onde eu te curei, para que você levasse a minha cura. Acha um texto para mim, Humberto. Tem um texto que diz assim: com a consolação com que somos consolados, consolamos aos outros. Eu acho que é 2 Coríntios. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Com a consolação com que somos consolados, consolamos aos outros. E aí foi isso que o Senhor falou no meu coração. Falou lembrando-me do texto. Você não é o teu dono, o seu dono sou eu, o seu Senhor sou eu. E aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Só que agora, de uma forma completa, de uma forma plena, você pode sim estender a mão para alguém e falar que está errado também, falar que tem orgulho também. Você, com a mão estendida, pode tentar ajudar a tirar essa pessoa do buraco. Eu ria, eu falei: obrigado, Senhor, mas tudo bem. Quem sou eu, se não for a sua graça para me abençoar, me humilhar e falar assim: eu vou atender em nome de Jesus. É por isso que aqui na igreja a gente quer parar com muitos atendimentos e montar palestra de casais todo mês.
Porque a gente consegue trabalhar as áreas dos casais, sabe? E é bênção, não é, gente? É gostoso, não é? Glória a Deus. Deixa eu ver, é isso, né? Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, para quê? Quando os outros estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes esse mesmo consolo que Ele nos deu. Oxe, toma! É como se o Senhor Jesus me desse no rim aqui. Lembra? Coloca na revista corrigida, por favor, que aí fica citado do jeito que eu expus para a igreja o texto. Mas a NBV eu gosto muito. Que volta um versículo 3, por favor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Então Ele teve misericórdia de mim, amém, queridos? E assim misericórdia de cada um de nós. E o Deus de toda consolação, bendito seja o Senhor, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Se eu fosse você, dava um aplauso ao Senhor. É palavra, aleluia. Oh, glória. Vamos lá. 2 Pedro, glória a Deus. Importante o contexto lá, mas amém. Vocês lêem na casa de vocês. Versículo 7. E a piedade, a fraternidade, o amor. Volta lá na NBV, por favor. Que é amizade cristã, né? Fraternidade é toda amizade cristã. Por que você é cristão? Para você ter amor fraterno. Para você ter amizade cristã. Então, deixa eu ver se eu posso falar isso. Todo mundo aqui já viveu uma vida bagunçada, correto? Todo mundo já bagunçou na vida um pouquinho? Muito bem. Eu vivi uma vida bagunçada na minha época das bagunças. Eu já estava pastor, pela graça de Deus. Estou pregando na igreja e de repente entra lá no fundo, assim, na entrada da igreja, um cara que eu tive uma briga com ele antigamente. No meu coração eu falei, vixe. Um outro dia entrou uma amizade colorida que eu já tive. Sabe a amizade colorida? Vocês entendem a minha linguagem? As amizades coloridas, os namoricos da vida. Eu tô lá, pastor, Deus me usando, glória a Deus. E de repente entra lá. Eu falo, ai Jesus. As lembranças fizeram assim. Aí automaticamente dentro de mim, meio que assim, rapaz, aquilo ali não muda nunca. Ali eu conheço, tipo assim, sabe? Ah, irmãos, Jesus não te transformou? Jesus não te abençoou? Jesus não te fez promessa? Você não era pecador? Você não era corrupto? Não era ou não era? Você não era bagunceiro? Você não valia nada? E Deus não colocou tudo debaixo do pecado, inclusive você, para usar de misericórdia com você? E por que você não quer ter misericórdia daquela outra pessoa? Diga assim comigo, amor fraterno. Diga comigo, amizade cristã. Tem um texto que diz assim, ó, pesquisa aí. A ninguém mais conheçamos segundo a carne. Deve ser lá em Coríntios também, porque esse apóstolo Paulo parece que ele registrou tudo ali. Se excluir a Bíblia, pode só ler 1 e 2 Coríntios que está tudo lá. Vê se vocês acham esse texto. Oh, glória. Aí coloca na tela. A ninguém mais conheçamos segundo a carne. Por quê que está escrito dessa forma? Porque você deve olhar agora com os olhos espirituais, não mais com os olhos carnais. Se teve mudança para você, olha lá. Portanto, deixe de ficar avaliando. Amém, revista corrigida. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Jesus Cristo não está mais num corpo físico. Jesus Cristo já está transformado num corpo de glória. Amém, igreja? Bora lá. Coloca o mesmo texto, mas coloca na NBV, por favor. O mesmo texto.
versículo 16. Portanto, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles. Ui, aleluia, oh glória. Se teve jeito para você, vai ter jeito para aquela outra pessoa também. Inclusive para o teu marido, inclusive para tua esposa, inclusive para os teus filhos. Oh glória, amém. Não é, preto? Oh glória, aleluia. Não é, Belinha? Aleluia, Jesus. Eu estou apontando assim porque é testemunho, viu, irmãos? Ela veio primeiro e ele não. E aí Deus deu estratégia para ela. Você tinha que estar lá em Aporé escutando aquela palavra, não é, Simone? Que benção aquela palavra. Agora olha só. Avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Antigamente, erradamente, considerávamos Cristo como um simples ser humano igual a nós. Como pensamos de modo diferente agora. Amém? Vamos concluir. Volta lá para 2 Coríntios. Versículo 2 Coríntios não, desculpa, 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 1, versículo 8. Quanto mais seguirem nesse caminho, tanto mais vocês ficarão o quê? Fortes espiritualmente, e se tornarão frutíferos e úteis no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa! Alguém diga my God. Diga aleluia. Alguém diga meu Deus. Amém? Quanto mais seguirem nesse caminho, que caminho? Do versículo 1 até agora, que ele explicou para nós. O Espírito Santo estava em Pedro, queridos, explicando isso. Quem que ensinou isso aqui para Pedro? O Espírito Santo. Quem está ensinando isso aqui para a igreja? O Espírito Santo. É a palavra que é espírito e vida. Louvado seja Deus. Tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente e se tornarão frutíferos e úteis no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Mas qualquer um que deixar de seguir estes complementos da fé, enxerga só o que está perto e se esquece de que Deus o libertou da vida velha de pecado. Nossa! Diga assim comigo, diga complementos da fé. Vocês percebem isso? Então, você percebeu? Olha, que a graça e a paz aumente. A graça e a paz aumente. Pera, como é que eu vou fazer para isso aumentar? E você seguir o caminho. Fé, não foi? Virtude, conhecimento, domínio próprio, a piedade, aí foi vindo. Beleza, tudo isso é exercício da fé. Então, complementos. Qualquer um que deixar de seguir esses complementos. Então veja que, não é, então, eu estou na igreja há tanto tempo, parece que a minha vida não muda. Lógico. Fica deixando de seguir os complementos. Agora, veja quem segue os complementos. Eu só vou saber se as pessoas estarão seguindo os complementos da fé se elas estiverem aqui domingo de manhã comigo às 9 horas. Se você não vir domingo 9 horas da manhã, é porque você não quer nada com nada. Escola bíblica, irmãos. Estudo bíblico. Conhecimento. O conhecimento, às vezes ele não vai gerar um milagre instantâneo, mas ele vai gerar um milagre progressivo. Amém? Agora, se você estiver trabalhando, assentando o piso lá, irmão, ô glória. Só por um tempo, não vai assentar piso a vida inteira lá em casa. Amém? Glória a Deus. E eu acho que você deveria deixar o piso para depois. É das 9 às 10h15, ué. O que você tem? Você vai ganhar o quê com 1h30 aqui? Diga comigo, fala assim, ô glória. Como é que você chama mesmo, irmão? Max. O Max. Diga, fala, bora Max. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Mas é um recadinho para ele e para todos nós, amém? Aleluia. Só enxerga o que está perto e se esquece de que Deus o libertou da vida velha de pecado. Aí a pessoa ela fica se condenando pelo passado. Às vezes não é nem pelo passado lá atrás, é pelos errinhos que vai acontecendo, porque ela já tem a fé. E porque ela tem o Espírito Santo fica cutucando ela, convencendo ela do pecado, da justiça e do juízo. E fica convencendo, fica cutucando. E a pessoa nunca consegue ficar tão alicerçada como ela gostaria. Por que ela não consegue ficar assim como ela gostaria? Porque ela fica se esquecendo, ela não fica cumprindo com os complementos. Ela não acrescenta os complementos da fé. Ela fica caindo, fica dando trabalho, fica pedindo oração. Irmãos, orai uns pelos outros. Não, tudo isso é bíblico, glória a Deus. Mas vocês entendem quando eu digo dessa forma, né? Ora para mim mudar, ora para mim. E a oração é: toma vergonha na cara, toma vergonha na cara, toma vergonha na cara. Eu acho que ela não está aqui, a irmã Valdete. A irmã Valdete está aqui hoje, a irmã Valdete? Não. A irmã é testemunha minha do que eu vou dizer. Domingo ela chegou na igreja aqui, procurando uma das netinhas e tal. Aí ela citou algumas coisas e falou assim: pastor, vontade de parar, não dá nem vontade de vir mais, porque não sei lá o que, não sei lá o que, não sei lá o que. Eu disse assim: irmã, é isso aí mesmo, bora desistir, né? Desiste, vamos embora. Desiste, vamos meter o pé, vamos chutar tudo, né? Bora pro inferno, irmã. Não foi isso? Ela ficou no culto? Ficou, né? Mas, irmãos, tem... Quantos anos ela tem? Uns 115 mais ou menos? Ela deve ter uns 50 e pouco, talvez, eu não sei. 50 e pouco. Tô brincando, irmão. Irmãos, como é que eu vou falar de outra forma com ela? Como que eu vou falar de outra forma com ela? Amém? Agora é claro que eu vou na casa, já falei para ela que eu vou na casa dela tomar café. Aí eu vou abraçar ela, eu vou beijar ela, eu vou ficar com ela, vai eu e minha esposa, né, amor? Em nome do Senhor Jesus. Aí a gente vai orar com ela e vamos dar outra cutucada, em nome de Jesus. Versículo 10. Portanto, queridos irmãos, é para fazer o quê? Trabalhar com o quê? Para quê? Para provar que vocês estão realmente entre aqueles que Deus chamou e escolheu. E assim vocês nunca abandonarão a fé. Fica de pé em nome de Jesus. Mas fica de pé aplaudindo Jesus por essa palavra. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem vai sair daqui com uma pegada diferente, assim, sabe? Com uma disposição diferente? Quem vai sair daqui hoje falando: glória a Deus porque eu vim nesse culto, glória a Deus porque Deus falou comigo, glória a Deus pela palavra, aleluia, amém? Então dê um sorriso alegre, enche o seu sorriso, assim, sabe, de alegria, por favor, porque se você sorrir, você começa a alegrar o rosto. Por exemplo, olha para a cara do irmão Leandrinho, eu pedi para sorrir, ele não sorriu. Agora que eu sorri para ele, ele sorriu. Perceba que o sorriso contagia. Se você sorrir no seu rosto, você vai contagiar seu coração também. A Bíblia fala que um coração alegre, irmã, aformoseia o rosto. Aleluia. Glória a Deus. É seu filho, Malta? É, né? Glória a Deus. Dá um sorriso, irmão. Tá vendo? Ele estava feio até agora, mas o sorriso aformoseou o rosto dele. E ele é uma bênção. Agora, essa mesma cara que nós estamos por conta da palavra de Deus, esse sorriso alegre e feliz, você vai carregar para sua casa, você vai carregar para o seu marido, para os seus filhos, você vai carregar para sua casa, e você vai exercer a fé e acrescentar na sua fé todos esses demais complementos de fé. Estenda suas mãos lá em cima e comece a agradecer a Deus com alegria no coração agora, queridos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, Senhor, como nós amamos a sua lei, como nós amamos a sua palavra, porque a sua palavra ilumina, a sua palavra esclarece, a sua palavra orienta, a sua palavra nos tira da escuridão. Verdadeiramente a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A sua palavra, meu Deus, ela é poderosa, é viva, é eficaz,
ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes e penetra na divisão da nossa alma, do nosso espírito, separa juntas e medulas e é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A tua palavra, Senhor, envia a sua palavra como o Senhor enviou hoje e faz milagres e traz transformação. E o que nós pedimos é graça, pedimos a tua graça, graça sobre graça. Oh Senhor, nos dá a plenitude da graça, graça que impulsiona, graça que transforma, graça que abre portas, graça que opera milagres. Graça, Senhor, é o que nós pedimos mediante a fé. Somos salvos mediante a graça, por causa da fé que o Senhor nos deu. Em nome do Senhor Jesus, papai, nós abençoamos o seu povo agora. Nós abençoamos as casas, as vidas, as famílias. Envia a tua proteção, envia os teus anjos, em nome de Jesus, pela tua graça. Nós quebramos maldições, em nome do Senhor Jesus. As causas impossíveis, todas elas recebem a tua atenção agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E por isso nós abençoamos o seu povo, porque o teu povo está com a tua promessa, o teu povo tem a sua herança, o teu povo, meu Deus, aleluia, está revestido agora de graça, de poder, de autoridade e de unção. Oh, aleluia, para prosseguir em fé, para romper em fé, para ser alicerçado na fé. E o Senhor é glorificado neste lugar, o Senhor é glorificado nas nossas vidas, o Senhor é glorificado. Oh, aleluia, 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 aleluia. Digam graças a Deus. Diga: eu recebo tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Vira para alguém e fala assim: na quinta-feira nós estaremos juntos aqui de novo. Agora diga assim: os jovens sexta-feira e sábado. Agora diga assim: nós juntos de novo domingo de manhã. Diga: domingo à noite. Diga: em nome de Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus, 1, 2, 3 e... Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Yeah!